Nós estamos sendo Pior eu que bombardeados. tenho um amigo que me mandou assistir o filme dos Beelobes, entendeu? Uma vez, eu achando que ele estava falando sério comigo, fui assistir, ainda botei meus filhos para ver comigo, aquele filme horroroso, horroroso, entendeu? Tá? Isso dá graças que você não tem esse tipo de amigo, tá? Levanta as mãos para o céu. É. O editor tá ouvindo isso, ele lembra que eu botei ele e Júlia para assistir os irmãos Bílobis, Willobis, sei lá, Quilobis. Fui eu. Foi você, desgrama. Isso foi na época que eu te levava a sério, agora eu não te levo mais. Se você me mandar assistir, eu não assisto. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Hoje estamos entrando no 33º episódio da série Psicologia da Gratidão, um livro de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Estamos terminando, Ju, o 8º capítulo, que é a gratidão como terapêutica eficaz, e hoje nós vamos falar sobre a gratidão como sentido motivador da existência. Seja bem-vinda, Juliana. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos finalizar esse capítulo tão bonito que a gente falou tanto, né? Da questão do sentido da vida, do sentido existencial. E Joana de Ângeles vai finalizando esse capítulo com alguns chamados bem importantes, né? E já posso começar a falar de tudo que eu fiquei traumatizada aqui estudando? O nosso roteiro é o mesmo de sempre, roteiro livre, Juliana. Sei. Aquele que depois do começo tem o meio e depois do meio aí a gente finaliza. Exato. Aí Tá pede bom. para curtir a página. Ah, por favor, não esquece de botar a curtida aí, senão vocês se empolgam vendo o vídeo e depois não curte. Bom, como eu comentei lá nos nossos bastidores, Dani, eu li, e na verdade eu voltei para a primeira frase dessa parte do capítulo, que é quando Joana de Anjos vai falar que o ser humano é um conjunto eletrônico maleável que a consciência administra. E aí eu falei assim, nossa, ela voltou a chamar, né, a nossa atenção para o quanto nós precisamos estar conscientes da vida, conscientes do que estamos fazendo. E como a gente tem falado de, então, sentido existencial, é ter consciência do que é a nossa existência. Né? Por que nascemos? Por que morremos? O que significa, na verdade, esse morrer? Essa passagem, a vida é o quê? Estamos aqui a passeio? Qual, na verdade, é o sentido de tudo isso? Né? Desse corpo maleável e tão perfeito que nenhum cientista e os robôs mais tecnológicos não conseguem imitar. Até tentam, né, Ju? Agora, essa fala sua aí de eu li e não entendi é minha, tá? Dá licença, deixa eu fazer esse registro. Essa fala é minha. Agora que eu estou entendendo o livro, se você me permitir, quando a gente vai chegando assim para o final, parece que as coisas vão sendo acrescentados os ingredientes no caldeirão, né? E a nossa sopa vai ficando pronta. Se fosse de letrinha, seria mais fácil, mas é uma sopa mais que a gente precisa colocar as coisas no lugar para a gente começar a ter essa visão do que a gente recebe de informação, né, quando a gente lê esse livro Psicologia da Gratidão. E complementando o que você está trazendo, Ju,
se nós somos esse conjunto eletrônico, maleável, que a consciência administra, né? E aí eu pergunto, como está a nossa consciência? E aí a gente precisa acrescentar nessa receita assim, a nossa psicossoma, né? O que nós trazemos na nossa consciência inconsciente, né? Porque, como ela continua aqui, que Sim. todas as informações, as experiências evolutivas, desde as primárias manifestações de vida, esculpidas no inconsciente profundo, remanescendo espontaneamente ou quando provocadas pela hipnose. Ou seja, a gente não acessa tão fácil, mas essa construção, esse tijolinho por tijolinho que a gente Uhum. vai montando as nossas paredes, que muitas vezes é tão difícil da gente adentrar esses cômodos e resgatar esses pensamentos, que a gente vive no automatismo, a gente vive ainda muito ligado a essa coisa da matéria. E aí me traz uma palavra aqui desse começo que é muito importante: experiências evolutivas. Então, você trouxe, né? Por que nós nascemos, por que nós vivemos, por que nós desencarnamos, né? O quanto disso tudo a gente consegue transformar nas experiências evolutivas, né? Em quantas coisas a gente consegue se desprender, né, nessa existência, porque essa existência, como até escrevi ontem, né, o sol raiou, temos uma nova oportunidade. Se todos os dias nós pensarmos dessa forma, nós temos uma nova oportunidade, não de se autoculpabilizar, mas talvez de se autoconhecer e auto. É tanto alto, né? É com L ou com U? É alto. Corta, Pegadinha. editor. Acho que você está instável, hein, Daniel? É. Continua. Não, era até isso só, Ah, tá gente. Agora bom, tá bom, tá bom. eu só tinha que fazer pegadinha. Bom, achei muito interessante, então, já que você tocou nessa questão do inconsciente, que ela, Joana de Anjos, vai dizer que, na verdade, nada se perde, não é? Nós temos tudo aqui registrado em nós. Nem tudo fica acessível aqui na parte consciente, né? Então, é muito importante a gente estar efetivamente atento aos nossos plantios, não é? A tudo que a semeadura, digamos assim. E ela vai trazer dois elementos muito importantes, que é a questão da harmonia e do desconcerto. De acordo com o que nós escolhemos, não é? Já que eu falei da semeadura, das sementes, da forma como eu resolvo tratar o meu campo, se com harmonia, se com atos responsáveis, se com consciência, eu tenho todo um cuidado por esse maquinário, por esse corpo, por essa forma que me proporciona essa experiência encarnatória, enquanto que o lado do desconcerto, que ela fala que é quando eu busco ou eu estou naquele automatismo, me deixando levar pela intemperança, por aqueles rompantes das emoções, né? Dos altos e baixos, repetindo, não é? Aquelas ancestralidades, primitivismo, sem questionar, ainda vivendo na época dos duelos, não mais aquele duelo como antigamente, mas às vezes o duelo de hoje é o bate-boca na internet, né? Quando a gente fica batendo boca em comentários com as pessoas, a gente continua fazendo duelos. Até estava comentando, né, que esse ano tá bem cansativo nesse sentido, né? Surge uma notícia e aí surgem 800 mil versões dessa notícia. Então, a gente não sabe mais assim
aonde a gente consegue acreditar, não é nem sei se é acreditar, mas assim, receber uma informação de fato que não precisa gerar dúvida. Hoje eu recebo uma informação, peraí, vou ter que jogar para ver se é fake news, se não é, se isso, se aquilo, se existem várias vertentes. Então, existe um cansaço mental hoje muito grande, porque a gente precisa estar sempre preocupado de onde vem essa informação. Eu até pensei um negócio ontem que eu achei assim fantástico. Eu lembrei assim, gente, como eu era feliz quando eu comprava um jornal e não tinha nada de redes sociais para ir buscar. O que estava escrito no jornal acabava saindo e ficando como uma verdade. Eu não sei se era verdade ou não, mas pelo menos a gente não ficava nessa busca cansativa pela verdade, né? E tantas pessoas hoje ainda querendo implantar sementes que são maldosas. Então, assim, que não contribui para a comunidade, que não contribui para uma boa e equilibrada vivência, né, em sociedade. E aí, com tudo isso, assim, remexendo, eu fiquei pensando numa página aqui, na página 173, um parágrafo que Joana escreveu, assim considerando o corpo, mesmo ultrajado por deficiências e desfunções, representa uma incomum oportunidade para o restabelecimento das peças estragadas, pela invigilância daquele que utiliza como recurso de autorreparação. Então, eu fiquei pensando assim, quando a gente pensa em peças estragadas, a gente pensa muito no físico, mas será que o nosso conjunto eletrônico maleável ou a nossa consciência também não está precisando entrar aí numa revisão, não está precisando entrar numa autorreparação? Não estamos precisando fazer essa análise, porque tudo que a gente reproduz, seja fisicamente ou seja palavras, pensamentos, vem desses atavismos, vem desse nosso primitivismo. E como será que está a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, a nossa saúde que forma a nossa consciência? É muito interessante você trazer isso, Dani, porque ela fala das peças estragadas. Então, mesmo um corpo defeituoso fisicamente é uma grande oportunidade reencarnatória. Mas nós trazemos também as questões emocionais. De onde vêm, às vezes, aquelas tristezas? De onde vem, às vezes, aquela vontade de desistência, de, às vezes, culpas e vários conflitos que a gente não sabe de onde vem, né? E que muitas pessoas se deixam abater, se deixam arrastar, não é? Durante a vida e que não identificam, digamos, motivos ou razões nessa própria existência. É porque, efetivamente, nada se perde, não é? A gente coloca ali na terra e está ali. Olha, eu sublinhei uma pequena parte de um parágrafo da página 174, onde ela traz o seguinte: uma picada de alfinete infectado pode produzir-lhe danos irreparáveis, assim como uma emoção descontrolada capaz de alterar-lhe o funcionamento, proporcionando ajustes e transtornos físicos. Então, assim, nesse contexto que a gente está trazendo, olha como é importante a gente olhar para os detalhes, olha como é importante a gente olhar para dentro de nós, né? A Joana de Ângeles traz na página 174 e 175 todo esse conceito que nós precisamos talvez dar uma revisada aí na nossa vida, né? Que é aonde a gente se liga, né? O que a gente está seguindo, o que deixamos de programar como meta nossa, muitas vezes, e seguimos uma, entre aspas, normalidade social, né? Que são essas cirurgias, essa cultura ao corpo, não a saúde, não é isso. Quando a gente olha para o nosso corpo e a gente vai fazer alguma coisa pela saúde do nosso corpo, para manter essa máquina funcionando,
Não há essa comparação, mas quando a gente vê transtornos alimentares para ficar com um corpo aceitável por uma sociedade, quando nós vemos diversas cirurgias de intervenções, ela até usa uma expressão muito interessante, transplantes de peças, né? No nosso corpo. Olha a profundidade com que ela nos chama a atenção para sabermos, né, se nós não estamos fazendo esses tratamentos levianos de preservação e embelezamento apenas. Participação de Máximos. Ele me deu razão. Bom, então ela vai trazer, Joana de Anjos vai nos chamar muito para essa questão da observação do corpo, dos cuidados, não é? E ela relembra, inclusive, que a gente vem, às vezes, de antigamente, quando flagelávamos o corpo, né? Trazíamos aquelas punições, inclusive corporais, e hoje em dia a gente ainda continua muito focado, só que em busca desse ideal de beleza. E aí eu fico me perguntando, né, Dani? A gente está sempre com um foco no material, não é? A gente ainda não conseguiu olhar para as cirurgias, não é? Para o embelezamento do espírito. E ela, inclusive, nos lembra, né, o perigo da prova da beleza. Então, Joana vai dizer, olha, nada obstante, está lá na 175, espíritos menos evoluídos podem utilizar-se dessa conquista e reencarnar-se com bela aparência, sem que seus valores correspondam ao que se pode esperar daquilo que exteriorizam de maneira agradável e atraente. Isso me lembrou dois ditos populares, digamos assim, né, Dani, que fala que beleza não põe mesa, ou seja, pode ser muito bonito, mas, digamos, não é isso que importa, pelo menos da forma como eu entendo isso. E quem vê cara não vê coração, né? Porque às vezes a cara é linda, mas o coração nem sempre precisa ser trabalhado. É virtuoso. Então a gente continua na superficialidade, né? E olha que interessante, na continuidade desse parágrafo que você trouxe, os impulsos interiores, né? Então, se nós não estamos falando de fora, os impulsos interiores, porém, assim como os atavismos morais, conduzem-nos aos grupos primitivos, de onde provém, fazendo-os reviver as situações e hábitos que já deveriam estar superados. Uhum. E aí, isso aqui me lembra o seguinte: quantas vezes, né, a gente, sei lá, vai numa padaria comprar um lanche e aí recebe um troco a mais. Aí na primeira você, não, vou aqui devolver para a menina, aqui vamos recalcular e tal, vamos devolver. E daqui a pouco passou, beleza, você acertou lá e voltou novamente essa padaria e acontece de novo. Você recebe um troco a mais lá na hora de ir embora. Na segunda vez, será que a gente já não pensa assim? Será, poxa, é para ficar comigo, né? Já é a segunda vez? Ou é já um novo exercício para sabermos se a gente já superou determinada situação primitiva à nossa consciência? Se o nosso hábito está sendo educado, e de fato educado, porque educação cansa, educação é chato, porque você tem que repetir 800 milhões de vezes, e ainda assim repetir mais 888 milhões de vezes, e a educação ela é uma coisa contínua. Então, assim, muitas vezes a gente se acomoda, né, nos nossos atavismos morais e acha que já está tudo bem. E de vez em quando nós somos colocados aí no muro de Berlim aí para saber se a gente está de pé ou não ainda. Então a gente precisa ir pensando dessa forma na nossa existência para ir encaixando essas peças do nosso quebra-cabeça consciente aí, né? Ou inconsciente. Bom, e Joana de Ângeles vai nos propor duas coisas aqui para a gente se lembrar sempre, que é do amor e a responsabilidade. Então,
se a gente der as mãos, né, à dualidade entre o amor e a responsabilidade, nós vamos conseguir fazer a nossa edificação interior, para conseguir trabalhar os condicionamentos ancestrais, ou seja, essa sujeirada toda que a gente vem trazendo, instalar novas condutas. Então, é trabalhoso, Dani, é dia a dia, é exercício, é educação, cansa, mas precisamos, a forma de mudar é com novas condutas que então poderão transformar, né, a natureza ética e social, guiando-os no empreendimento fabuloso da reencarnação. Achei isso fantástico. Empreendimento. Olha, para a gente, muitas vezes, quando a gente ouve isso que você trouxe, né, de transformação, de educação, né, de novas condutas, parece que não cabe isso no tempo atual, né? Porque você ser pautado numa nova conduta, ser uma nova pessoa, parece que você vai cair meio que, entre aspas, aí, como o bobo da corte, né? Todo mundo vai fazer o que quiser com essa pessoa só porque ela é uma pessoa boa. E aí, Joana, muito sabiamente, já nos dá um embasamento para não pensarmos assim, que traz o exemplo de Paulo de novo, né? Mostrando que Paulo, sempre com muita gratidão no coração, ele viu como oportunidade, né, essa transformação na vida dele, pelos desafios que ele passou, né, por tudo que ele precisou abrir mão, por tudo que ele, entre aspas, não recebeu, né, mas ele soube ver isso da forma e com o olhar da gratidão. E aí ele conseguiu enxergar, né, todos os benefícios que esse processo causou na sua existência, né, espiritual. E aí, falando disso, né, gratidão pelo sofrimento reparador, como gratidão pela alegria da fé iluminativa. E a gratidão em Paulo habitava como sentido existencial. Então, por isso esse capítulo, né, falando tanto do sentido existencial, e especificamente nessa parte, de como precisamos estar conscientes dessa roupa que vestimos agora, né, nesse empreendimento fabuloso da reencarnação, para que sejamos gratos por toda essa oportunidade, a fim de conseguir vencer, né, mais uma etapa desse processo evolutivo. E aí, Dani, você falou várias vezes, você repetiu essa palavrinha aí, que é eu penso, né? E eu lembrei, Descartes, penso, logo existo. Ou logo existo porque penso. Bom, Joana de Anjos também vai nos falar disso, né? Que quando a gente, na verdade, não pensa, quando estamos vivendo aí sem o uso da nossa consciência, estamos aqui nos fenômenos automáticos da nutrição, do repouso, da reprodução, ou seja, eu acordo, durmo, não sei para onde o vento, se está sul, se está norte, e justamente o ser humano que pensa, tem deveres para com a vida, iniciando-a nas responsabilidades em relação a si mesmo, ao ato de viver e de sentir, de compreender e de amar. Não precisa nem, né, complementar nada aí, gente. Tá super perfeito. Mas sempre tem um mais. No finalzinho do parágrafo seguinte, quando a gente lê todo esse amor que a gente recebe do lado espiritual, né, dessa claridade que a gente recebe, de muita luz nas palavras que são colocadas nesse livro,
onde a gente tem aí o poder de pensar, de viver, de sentir, de compreender e, sobretudo, de amar. E aí eu leio assim, para tornar-se significado motivador de plenitude. E aí voltando ao início do nosso parágrafo, que é a gratidão como sentido motivador da existência. Então, a gente tem vários motivos, né, para a gente estar animado a transformar, a nos conhecer. Eu acho que antes de transformar, vem o conhecer a gente, Sim. né? A gente descobrir tudo que é lindo dentro da gente e nem só de... Eu estou procurando um termo aqui, Ju, mas nem só defeitos a Uhum. gente é composto, a gente também é composto de muita alegria, a gente também é composto de mas Sim. muito motivo para a gente agradecer. E muitas vezes, volto alguns parágrafos atrás, a nossa miopia não deixa que a gente enxergue tudo isso que já construímos na nossa existência. Nós podemos ser imperfeitos ainda, mas, olha, tá distante, pode ser que sim, de ser perfeito, mas a gente está caminhando e o importante é Sim. caminhar. E essa talvez seja a nossa maior motivação para olhar para a nossa vida e agradecer. Perfeito. Bom, então finalizamos, Dani, na verdade, esse capítulo 8. Enfim, muito com a sensação, para mim, com a sensação muito forte, né, do quanto nós precisamos efetivamente estar atentos à nossa existência e não vagar pela vida como zumbis, né? Dizem que as pessoas que escrevem livros e fazem esses filmes, às vezes tão realistas, e que inventam histórias mirabolantes, eles não tiram isso do nada, né? Do à toa. Por que tantos filmes de zumbis e de monstros? Será que nós não estamos um pouco assim, não é? Na nossa existência? Mas que a gente possa buscar menos o aparente e mais a cirurgia da nossa alma, né? Enfim, imprimir a saúde integral, não apenas a saúde do corpo físico, instrumento maleável. Eletrônico. É, Mas é isso, Ju, essa experiência, né? E nós precisamos lembrar, eu acho que fica muito forte, devemos talvez colocar no nosso dia a dia, que nós podemos viver, nós podemos sentir, nós podemos compreender e nós podemos amar. Então, nós temos esses deveres com a nossa vida e com a vida de quem vive conosco. sim, isso aí. Bom, a gente se vê então quinta-feira à noite, ao vivo. E Hoje. depois vamos fazer, igual Roberto Carlos, especial de Natal e especial de Ano Novo. Natal é tudo na quinta esse ano, né? Vamos. Prepara seu gorrinho de Papai Noel que a gente faz especial de Natal e especial de Ano Novo. E tá a barba de branco. Então a gente te espera no ao vivo, hein? O ano não acabou ainda não. Vem com a gente e deixa a curtida. Com certeza. Beijo, até daqui a pouco.